Fala galera, saiu a lista das empresas mais inovadoras do mundo todo em 2025, segundo a revista Fast Company. E eu vou trazer aqui o top 10 para vocês e já tem, olha, um spoiler muito legal. Finalmente o Brasil figura entre as top 10. Vamos descobrir qual que é a empresa brasileira daqui a pouco, depois da vinheta. Galera, bem-vindos e bem-vindas aqui ao Massa Demais. Eu sou o Guilherme Massa e esse é o meu canal sobre inovação, tendências, tecnologia e o mundo das startups. Você já sabe, toda segunda-feira um episódio novo e já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com a tua família, nos seus grupos aí sobre inovação e também para o seu chefe, para os seus colegas de trabalho, para todo mundo saber as novidades desse tema. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o ranking das empresas mais inovadoras do mundo, segundo a Fast Company, e nós vamos destacar as 10 maiores. E eu não vou ficar segurando informação, não. A Nubank é o representante brasileiro no ranking desse ano. Finalmente temos uma empresa aqui verde e amarela, né, no ranking, e nós vamos descobrir qual é a posição que ela ficou e quais os aprendizados que a gente pode tirar de todo o restante das empresas do ranking. Vem comigo. Como eu falei, o ranking ele é feito por uma publicação americana. Desde 2008 eles fazem essa publicação, já é bem respaldado. Eles olham mais de 50 categorias de negócios diferentes e entre os critérios, o diferencial desse ranking é que em vez de olhar todo o investimento das empresas em P&D, por exemplo, eles olham muito em particular o impacto que a inovação teve no ano passado. E eu acho isso muito legal, acho que dos rankings é um dos meus favoritos, se não é o favorito, porque isso acaba ajudando a tirar aquele estigma de que as empresas têm inovação no DNA. Quem já me viu falar sabe que eu odeio essa frase, porque vira uma muleta para glórias do passado. E o que eu quero saber é a inovação que muda o presente e o futuro. Então, olhar o impacto dessas empresas de um ano para o outro é mais do que bem-vindo. Vamos lá, falar logo de cara quem que é o primeiro colocado. Não vou dar uma de João Kleber para segurar vocês até o final do vídeo. Vocês vão ficar comigo porque o ranking é muito legal. E vamos logo para a primeira posição. Ficou por conta da Waymo, que é uma startup americana que trabalha no setor de táxis robóticos. Como assim? Primeiro que a Waymo ela está em primeiro lugar porque esse setor de robótica, de modo geral, e de carros autônomos está muito em alta no mundo todo. A Waymo, em particular, é uma empresa, um spin-off do Google. Ela foi incubada lá dentro do Google X, aquele laboratório do Google, para os que eles chamam de moonshots, projetos mais audaciosos, mais transformacionais. E o negócio deu tão certo que em 2009 foi a fundação e em 2016 eles fizeram de fato a saída dessa empresa do laboratório para criar uma subsidiária dentro da Alphabet. O robotáxi é uma tendência, vocês já viram aí nos últimos eventos nesse ano, e junto com os carros elétricos, mas a Waymo vai além. Não é só carro autônomo, eles fazem aquele serviço de ride-hailing, uma espécie de Uber, né? Que você chama carros por aplicativo. O diferencial, obviamente, dessa startup é que eles não têm motorista. E esse segmento eu já apresentei, inclusive, vou deixar o cardzinho aqui para vocês, no vídeo passado falando dos robôs, eu já contei de um concorrente direto deles, que é a Zoox, apoiada pela Amazon. Como experimentação, essa startup começou a rodar com seres humanos em 2020 só. Então, levaram aí mais de uma década pesquisando a tecnologia. Foi uma mescla daquela tecnologia dos carros autônomos do Google, que fez muito sucesso lá atrás, mas que, na verdade, ficou praticamente num protótipo, né, num experimento. Hoje, essa tecnologia já está disponível em 4 cidades nos Estados Unidos, ainda assim em fase, digamos assim, de piloto, mas rodando frequentemente em São Francisco, Los Angeles, Phoenix e em Austin, que é onde acontece o Festival SXSW, um dos maiores festivais de inovação do mundo, que eu também fiz vídeo aqui falando sobre ele. Hoje essa startup já roda mais de 200 mil corridas por semana. E daí talvez a gente possa se perguntar aqui, né, por que top 1 exatamente?
Aqui tem um videozinho para vocês, olha só que barato. Primeiro é um carro muito moderno, segundo ponto é que vem te buscar de Jaguar, né? Então, mesmo que você já ficasse impressionado do carro não ter motorista, parece um carro, digamos, normal, mas, cara, um carrão, né? Não é um carro qualquer. E o top 1, como eu falei, esse ranking valoriza o impacto. E olha só que impressionante. A estimativa da startup é que ela reduziu em torno de 83% o número de acidentes que ativam o airbag e 81% o número de redução de acidentes de vítimas com ferimentos. Cara, é muito impressionante. Afinal de contas, a gente tem um número muito grande de mortes e de outros acidentes com feridos no trânsito, e saber que agora tem uma startup trabalhando para reduzir isso é muito promissor, né, para a sociedade. Como negócio, os carros podem rodar 24/7, no máximo parando para recarregar, porque são todos veículos elétricos, mas o fato é que você não precisa parar para o motorista se alimentar, enfim. Só que isso tem um ponto polêmico aí da história, que é o seguinte: a missão da empresa é ser o motorista mais confiável do mundo. Mas, por outro lado, a gente fala de ser o motorista, mas eles excluem o motorista da jogada. Na verdade, o carro anda sem motorista. Então, vale considerar aí qual é o tipo de sociedade que a gente quer no futuro, que sim, a gente quer uma sociedade mais segura, mas qual o papel do ser humano com tanta tecnologia substituindo o ser humano. O que a gente pode aprender com a Waymo? Não, na verdade, não só com ela, mas com o Google, é a diversificação do portfólio. Google X serve para as empresas terem projetos mais arrojados, mais transformacionais. E muitas companhias ficam absolutamente focadas só em melhoria contínua, no famoso horizonte 1 de inovação, em ganhar eficiência. E aqui é óbvio que você precisa diversificar o negócio, não só para achar outros mercados e novas linhas de receita, mas acima de tudo para que o seu cliente possa ser fiel em várias jornadas ao mesmo tempo. Muito legal, né? A Waymo, eu adorei aqui conhecer mais da startup. Vamos para o segundo colocado no nosso ranking, que talvez não podia deixar de ser, é a Nvidia. Já a empresa aí mais famosa, né? Já tem algumas décadas de vida, e ela hoje, como definiu a Fast Company, ela faz a coluna vertebral da IA no mundo, justamente porque as placas gráficas da Nvidia, elas que suportam os data centers que rodam os sistemas, né, um software de inteligência artificial. Não à toa, essa empresa entrou para o seletíssimo grupo de empresas de valor de mercado acima de US$ 1 trilhão. Isso, tri. Junto com elas, várias big techs, Alphabet, Amazon, a Apple, a Tesla, a Meta, a Microsoft, e daí só duas empresas fora do setor de tecnologia, que são as estatais chinesa e da Arábia Saudita de petróleo, a espécie da Petrobras ali desses países. Por que exatamente o top 2 para a NVIDIA? O ponto, como eu já comentei em outro vídeo, a NVIDIA hoje ela não se limita somente a fabricar as GPUs, mas ela está criando todo um ecossistema em torno da IA. Por exemplo, ela desenvolveu a Clara, que é para ajudar a pesquisa de novos medicamentos usando inteligência artificial. Desenvolveu a Drive AGX para ser o cérebro por trás dos carros autônomos. E também a Omniverse, para desenvolver gêmeos digitais, que é um conceito de uma espécie de cópia virtual de qualquer coisa, pessoas, animais, objetos, construções, enfim, e cujo objetivo é a gente poder testar coisas em cenários simulados e sem usar objetos físicos ou cobaias, por exemplo. É muito legal esse conceito e a NVIDIA está também apoiando esse tipo de solução. A parte polêmica aqui da escolha da NVIDIA é por conta de ter a concorrência chinesa ameaçando o domínio. Afinal de contas, parte do jogo da NVIDIA é vender placas cada vez mais sofisticadas, como a última versão lá do Blackwell, né, do núcleo ali, né, das GPUs, e que agora, por exemplo, a chinesa DeepSeek conseguiu transformar placas mais simples em sistemas mais eficientes e reduzindo bastante o custo e o uso de energia. Com isso, a gente percebe que, cara, nem só de altíssima tecnologia de ponta vive o mundo dos negócios. O que a gente aprende aqui com a NVIDIA?
Primeiro que é complementação do core business. Não adianta você estar focado só no produto vaca leiteira ali, que você sabe que o mercado está consumindo, mas você precisa estar atento a movimentos que estão adjacentes. Nesse caso, é importante ver que a NVIDIA não está só financiando, né, sustentando a cadeia aqui dos data centers, mas também ajudando no software que gerencia o que está em volta da IA. E muitas empresas têm dificuldade nisso, elas se apegam muito ao que é core. Vamos para o terceiro colocado, e aqui ó, é Brasil Zil. Finalmente uma empresa brasileira figura no ranking da Fast Company. A Nubank tem 12 anos de vida, e cara, quem diria, né? Em apenas 12 anos se tornaria o maior banco em número de correntistas, né, de clientes da América Latina. Cara, é impressionante isso. Por que exatamente o top 3? A Nubank já passou de 100 milhões de usuários, e o barato aqui da história é que ela conseguiu dar um poder sobre o controle da vida financeira para todos nós que somos usuários. Muito diferente de instituições tradicionais que apostavam em você levar o seu dinheiro para o banco porque você tem medo, porque você quer mais segurança e você quer a confiança de que alguém vai cuidar bem do seu dinheiro. A Nubank fez o contrário, falou: eu vou ensinar você a cuidar bem do seu dinheiro e ter uma independência financeira. Cara, olha que bonito isso, né? Num mundo cada vez mais olhando para os indivíduos, é bonito que a gente possa ter empresa que nos empodera. Mais recentemente, a empresa, olhando tanto essa jornada de ótimo customer experience, lançou até um serviço de telefonia móvel, percebendo que ela é um ótimo banco, diferente da percepção que os bancos tradicionais traziam, né? Geralmente tem muitas reclamações ali no Reclame Aqui, no Serasa, enfim. E lançou uma companhia de celular justamente pensando nisso, que você geralmente não gosta, né? Que as grandes telecoms te liguem, te importunem, e a Nubank é reconhecida por ter uma experiência de atendimento excelente. Sabendo disso, eles estão aqui no top 3 justamente porque eles perceberam que podiam cativar os adolescentes e jovens a também cuidar da sua vida financeira. Mesmo sendo um público que muitas vezes não tem ainda renda, ou que ganha ali uma mesada, enfim, tira um pequeno dinheiro ali ao longo da sua trajetória da adolescência, eles já começaram a cativar esse público desde então, algo que os grandes bancos têm dificuldade, os seus públicos só envelhecem e eles têm dificuldade de renovar essa carteira, e a Nubank já está plantando a sementinha para capturar esse público de outras instituições ali no futuro. Cara, é demais isso. Inclusive, coloca uma cultura, né, de cuidado financeiro maior para a população na América Latina como um todo. O que a gente aprende aqui com a Nubank é que foco no cliente, centralidade no cliente, realmente faz diferença. A Nubank está no ranking aqui no top 3, mas ela não é uma empresa reconhecidamente como vendendo tecnologia em si. Por mais que seja muito tecnológica, ela vende um ótimo atendimento e um ótimo serviço, né? Um produto excelente. E muitas empresas, infelizmente, ainda focam no processo interno, né? Em expor, inclusive, para o cliente os seus processos internos. A Nubank faz isso de outra maneira, coloca o cliente no centro e daí blinda ele de qualquer dor de cabeça, e daí você vai ver aí na internet uma série de vídeos de pessoas elogiando, né, o atendimento da Nubank. Muito legal, parabéns aí o Davi Vélez e a Cris Junqueira por esse feito. Quarto lugar, outra empresa que, de certa maneira, surpreendente de estar no ranking e parte da lista de empresas que não tem nada de tech aqui na história, que é a WNBA, a Liga Norte-Americana de Basquete, Liga Feminina. Por que ela aparece aqui em quarto lugar? Principalmente pela força do marketing. Olha só, ao dar mais poder às jogadoras, a dar mais autonomia para as jogadoras serem de fato as estrelas da liga, ela aumentou em 4 vezes entre 2023 e 2024 a receita com direitos de imagem, batendo 200 milhões de dólares para a transmissão dos jogos. Nesse ano, ela conseguiu somar um time para a liga e para o ano que vem já tem na fila mais 3. Ou seja, está aprofundando esse mercado, está crescendo. E como eu falei, o empoderamento das atletas se tornou um grande diferencial dessa liga de um ano para o outro, porque agora as atletas estão conseguindo capitanear a atenção, dado que elas trazem histórias autênticas de superação, de alta performance, e daí elas atraem muitos anunciantes.
Empresas, por exemplo, de grifes de roupas, de joias e outros produtos que querem anunciar através das atletas, além, claro, dos materiais esportivos. Parte polêmica aqui dessa quarta colocação recai ainda por conta da disputa entre a liga e as atletas, que já começam a faturar mais e daí querem uma elasticidade maior no teto salarial. Como vocês devem saber, na NBA e na WNBA, a liga negocia, né, um range ali de salários para poder dar mais poder para todos os times poderem competir com mais isonomia, né, com mais poder, em vez de ter um time super campeão e outro que não tem menor chance. Mas isso já começa a incomodar, pelo menos o teto atual, com algumas atletas, porque elas estão faturando em várias outras frentes e elas querem salários maiores. O que a gente aprende aqui com a WNBA é que quando você coloca histórias reais de pessoas reais, o poder do marketing pode alavancar os negócios de uma maneira espantosa. Afinal de contas, muitas marcas ainda tentam meio que criar trends ou criar histórias meio fakes para nos encantar, mas o empoderamento aí dos verdadeiros influencers vem de experiências muito reais, de pessoas reais. E, cara, atletas carregam muito isso dentro das suas jornadas. Muito legal aqui o caso da WNBA. Quinto colocado, talvez poderia ser até o primeiro colocado na minha visão, é a chinesa BYD, segunda empresa aqui do top 10, que não está sediada nos Estados Unidos, montadora chinesa que todo mundo já conhece, porque ela, de fato, popularizou os veículos 100% elétricos no mundo todo. Por que da quinta colocação? Ela terminou ano passado ultrapassando a Tesla do Elon Musk em faturamento total. E daí a gente consegue ver a diferença entre as duas companhias. Enquanto a Tesla se focou em criar os veículos elétricos e autônomos, né, bem disruptivo, mas tornando os produtos mais de luxo, a BYD popularizou essa tecnologia de carros 100% elétricos, de fato usando o conceito da disruptura, né, que é uma tecnologia que ganha massa, né, que ganha larga escala. O outro barato disso, né, e daí dois efeitos importantes do desempenho aí da BYD, é que a empresa chinesa conseguiu criar linhas de carros elétricos para todas as faixas de preço. Desde carros de entrada, valendo ali em torno de US$ 10.000, que seria um equivalente aqui no mercado brasileiro de 100 a 200 mil para os carros de entrada, pegando os SUVs, desde os intermediários até os mais luxuosos, e até pegando super esportivos como o U9. Então, tem carro elétrico para todos os gostos, sabendo que a companhia também é líder em modelos híbridos. O outro diferencial é a capacidade única que a empresa tem sido muito admirada de produção, um volume muito grande de produção e vendas, né, e distribuição desses veículos. Só no ano passado, para vocês terem ideia, eles venderam, né, colocaram aí no mercado 3,8 milhões de veículos. É um número absurdo para a cadeia automotiva, não importa o tamanho da montadora. Não à toa, eles já estão olhando o mercado americano e tudo isso fora dos Estados Unidos, né, que é o maior mercado consumidor de automóveis do mundo. Mesmo assim, eles estão olhando o mercado americano com toda a política protecionista do Trump, é só questão de tempo até a BYD também estar nos Estados Unidos competindo diretamente com a Tesla. Aliás, falando nisso, a BYD traz um aprendizado importante porque eles não estão presos só de novo no core business. A empresa começou há 30 anos atrás com acadêmico, no setor de eletrônicos, enfim, de engenharia, mas só há 20 anos atrás que ela entrou no setor automotivo, já testando essa questão dos veículos elétricos, e agora ela quer dar o próximo passo, criando um kit, né, um formato para que qualquer carro se torne autônomo usando o sistema deles que se chama God's Eye, o olho de Deus. Então é interessante que a gente aprenda a continuar o desenvolvimento na jornada, mas usar novas tecnologias para de fato criar transformação, disruptura. Muitas empresas ficam paradas, esperando sobreviver eficientes, e o que a gente vai ter em muitos momentos é a tecnologia dando grandes saltos. Não à toa, hoje a BYD lidera o segmento de elétricos no mundo todo, e várias outras companhias agora estão tentando correr atrás, criando portfólios de veículos elétricos para competir com o mercado chinês.
Talvez o lado polêmico aqui seja que a gente ainda não tem globalmente grandes estudos ou políticas, principalmente, mais do que os estudos, para a definição de destinação dessas baterias. Então, já tem muitas notícias falando aí de um monte de carros da BYD parados aí em vários lugares, porque a bateria já arriou, digamos assim, e não se sabe ainda como dar uma boa destinação do ponto de vista de sustentabilidade. Mas, de todo modo, BYD, quinto lugar merecido aqui pelo impacto na linha de elétricos. Sexto lugar, descendo aqui para a segunda metade do nosso top 10, uma empresa menos conhecida aqui dos brasileiros, que é a Glean. Vamos lá, o que faz a Glean? É uma espécie de chat GPT para dentro da sua empresa. Sabe aquela história de não coloque dados da sua empresa, dados sensíveis no chat GPT, na DeepSeek, que vão vazar esses dados? Enfim, a Glean não precisa desse disclaimer aí, porque ela blinda os dados para tratar só para sua empresa. Então, imagina só você subir relatórios, documentos, planilhas e a partir de agora poder consultar qualquer coisa, inclusive fazer análises através de um chat, como você usaria aí o chat GPT, o Gemini, enfim, o Claude e as outras plataformas. Cara, é sensacional isso. Vai dar um poder de transformação e de eficiência nas empresas muito grande. Por que o top 6 aqui para a Glean? Primeiro que ela foi fundada por ex-funcionários do Google. Segundo, que ela conseguiu, e talvez seja a única empresa aqui do ranking, né? Talvez até meio que inesperadamente, que trabalha com os tais dos agentes de IA, que é a grande tecnologia do ano de 2025. Acho que 9 em 10 palestras que você ouvir nesse ano vai falar de agentes de IA e finalmente temos um representante aqui no ranking. O que são esses agentes? Eles automatizam tarefas repetitivas. Então, por exemplo, eu tenho que fazer relatórios na minha empresa, compilando dados. Eu tenho que fazer a checagem dos planos de saúde, do desconto na folha. Tarefas que são repetitivas, os agentes de IA vão conseguir consolidar isso, buscar informações dos seus concorrentes na internet, enfim, todo esse trabalho que consome muita energia das pessoas para compilação e inteligência de dados, agora a Glean pode te ajudar. Não à toa, ela atingiu no ano passado uma marca absurda de 100 milhões de dólares de faturamento e depois de ter captado mais de quase meio bilhão de dólares de investimentos, né, em venture capital, ela se tornou um unicórnio. Então são feitos bem impressionantes para uma empresa que tem aí seus 5 anos de vida somente. A parte polêmica aqui, não só para a Glean, mas para todas as empresas de IA, é a questão em torno da regulação da IA. Quais são os limites, né, para a gente usar de privacidade, para treinar a IA, e até uma questão de concentração de poder. Afinal de contas, se todas as empresas do mundo passarem a usar uma ferramenta dessa, uma única empresa vai conseguir ter uma análise de todos os negócios do mundo na profundidade. Vai acabar, eventualmente, expondo, né, segredos dessas companhias, e a gente sabe, Big Techs não são todas empresas boazinhas, não. Eles provavelmente vão usar esses dados para ganhar mais mercado, para fazer mais dinheiro e monopolizar o segmento deles. De todo modo, IA está aí no jogo e a gente vai precisar cada vez mais dela, e a Glean está permitindo isso no ambiente corporativo. A sétima empresa também é outra empresa menos marca, né, menos conhecida do nosso público aqui, que é a Abridge. O que faz a Abridge? Ela se propõe a algo que eu acho muito nobre aqui entre as empresas de IA aqui do nosso ranking, que em vez de substituir o ser humano, ela potencializa as competências e habilidades. Em que sentido? Ela é uma empresa focada em IA para profissionais médicos. E ela faz o seguinte, ela basicamente escuta a consulta e vai tomando nota para o médico lá no prontuário, e daí já classificando as informações, pode ajudar depois até na análise, né, no aprofundamento ali da análise médica, e com isso libera o tempo do profissional para cuidar da pessoa, do paciente. Quantas vezes a gente já não foi numa consulta, o médico está ali tomando nota no computador e você sente que ele está meio distraído ou que ele está mais preocupado em anotar coisas numa tela do que olhar para você? Então agora não vai precisar mais disso. Ele vai ser obrigado, digamos assim, a se concentrar no humano. Os feitos dessa empresa para aparecer no sétimo lugar são bem impressionantes. No site da companhia, eles dizem que
reduziram em 78% o índice de esgotamento dos profissionais de saúde. Cara, é muita coisa. Mas mais impressionante é ter reduzido em 86% o número de horas extras dos médicos. Vamos combinar que hora médica já é bastante caro e você economiza tempo e saúde dos médicos, dos profissionais, para cuidarem da sua clínica, da papelada toda, enfim, de organizar toda essa parte, digamos, mais burocrática da medicina ou do cuidado de saúde. E com isso nos ajuda a pensar que a gente pode ter no futuro, sim, uma medicina mais humanizada, de cuidado mais entre pessoas, do que só colocar um monte de robô para tomar conta do ser humano. Lado polêmico é o mesmo da IA, que a gente falou há pouco. Quais são as fronteiras da política de uso de dados e também da privacidade dos pacientes? Ainda está meio que incerto, porque você concentraria poder em torno de uma empresa só e não tem clareza ao longo da jornada para que eles vão usar todos esses dados, mesmo que hoje você entre lá e a política de dados esteja descrita. Oitavo lugar aqui, indo para o último terço da lista, uma empresa bastante tradicional, talvez a mais tradicional aqui do nosso ranking, é a EssilorLuxottica, que é uma empresa, também uma das poucas empresas aqui do ranking que não é fundada, sediada nos Estados Unidos, é uma empresa franco-italiana, que se você não conhece pela marca, vai saber que ela produz a maior produtora mundial de armações de óculos e lentes de contato. Ela faz marcas muito famosas, como por exemplo os óculos da Ferrari, da Dolce Gabbana e mais especialmente da Ray-Ban. E daí certamente você conhece várias dessas marcas. O que é o legal aqui da Luxottica é que, sendo uma empresa tradicional, ela entrou num segmento que até então estava sendo dominado pelas big techs de óculos de realidade virtual aumentada. E agora ela conseguiu, em vez de criar produtos que são trambolhos ali tecnológicos, como por exemplo o Apple Vision, né, que tem sido um fracasso de vendas aí na estimativa da Apple, agora está transformando essa tecnologia em produtos desejáveis, né, produtos que as pessoas acabam despertando como um sonho de consumo. A principal linha dos produtos deles inteligentes é o Ray-Ban Meta, que é uma parceria com a Meta, exatamente o Facebook, lá do Mark Zuckerberg. O que foi o porquê do oitavo lugar? Porque elas transformaram essa tendência de relógios inteligentes, anéis inteligentes, roupas, calçados inteligentes. Era meio natural que o óculos fosse a próxima bola da vez. Eles se anteciparam nisso, usando tecnologia em parceria com alguém. Então, o que a gente aprende aí com a empresa é: não adianta inventar tudo dentro de casa. É possível fazer parcerias com grandes players para você ter produtos de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, muito desejáveis, porque essa empresa sim sabe desenvolver produtos e grandes marcas. Vocês podem procurar na internet aí que o Ray-Ban Meta, ele já vendeu mais de 2 milhões de unidades nos últimos 2, 3 anos, e é um sucesso mesmo. Vocês vão ver vários reviews aí, porque o produto é muito interessante. Mas eu vou trazer um pouquinho dele para vocês. Primeiro que eles são armações bonitas, com peso um pouquinho só acima de uma armação tradicional. Essa aqui, no caso, tem em torno de 450 gramas. Você vê que ela não é aquele trambolhão todo. Ela tem dos dois lados aqui uma câmera, sendo que um dos lados carrega de fato uma câmera para você poder tirar fotos, gravar vídeos. Aqui na haste, ó, vocês podem ver que tem uma entrância, né, um friso, que é a caixinha de som, né, que é o fone de ouvido, para te permitir fazer as chamadas, ouvir música, enfim. Ela tem conectividade através do seu celular com a internet, pode acessar a IA da Meta para você fazer consultas e interagir com a IA. Que lugar é esse? Que objeto é esse? Enfim, fazer pesquisas. Então é um produto assim, muito completo e que está embarcado na sua visão. Algo que, de fato, era questão de tempo da gente ter esse upgrade. Talvez duas polêmicas aqui. Uma, obviamente, com relação à privacidade de dados, que percorre várias dessas tecnologias. Não só a privacidade da obtenção dos dados, mas de quem está do outro lado. Por exemplo, se você passar na rua e a pessoa estiver filmando, eventualmente você não vai ser avisado. Daí como que fica esse direito de uso de imagem? Segundo, é que pode parecer meio com óculos espião, né? Você está sendo filmado sem autorização e sem saber.
Nesse caso aqui, eles tomaram cuidado com isso, porque de um lado é câmera e do outro lado é só um LEDzinho que habilita, né, que fica aceso quando está gravando. Quase como esse sinal de, olha, presta atenção que eu estou te filmando. Mas mesmo assim isso não resolve uma questão mais social, né? As pessoas passando e filmando no meio da rua ou filmando no ambiente de escritório. O segundo ponto aqui é que qual é a sociedade que a gente vai querer para o nosso futuro com tanta tecnologia que nos torna dependentes delas. Se lá atrás já era meio polêmico você levar uma calculadora HP para fazer prova de matemática, imagina levar um óculos desse para você trabalhar, para você fazer, enfim, testes, né? Uh, certamente a tecnologia vai te impulsionar muito e pode acabar criando uma segregação social muito maior das pessoas que têm acesso a essa tecnologia e das pessoas que não têm. Que é uma discussão muito boa desde lá da internet e depois das redes sociais, dos smartphones, né? Muita gente que ainda não tem acesso a isso no mundo. Por outro lado, é claro que a gente vê com bons olhos, brincadeira aqui do trocadilho, mas esse tipo de tecnologia chegaria cedo ou tarde. O penúltimo colocado aqui no nosso ranking é a Rocket Lab, que é uma empresa também com uma marca menos conhecida, mas compete com dois gigantes, mas muito gigantes. E os competidores diretos são a SpaceX e a Blue Origin, duas empresas, na verdade, todas elas no setor aeroespacial, para viagens espaciais. O porquê da nono colocado? A Rocket Lab foi fundada lá na Nova Zelândia e migrou depois para os Estados Unidos. E o barato dela é que ela foca nos foguetes de pequeno porte, para levar com muita rapidez coisas para o espaço, enquanto os concorrentes diretos estão focando em veículos de médio e grande porte. Isso rendeu para a companhia já parcerias com agências espaciais como a NASA e a agência japonesa. Então ela já está com uma entrada no mercado muito consolidada. O fato também de focar em veículos menores se dá por conta da impressão 3D dos motores. Usam impressora de carbono e isso dá uma vantagem considerável no tempo de setup das missões. Teve casos dela fazer o setup de 10 a 20 dias entre uma missão e outra, o que é quase impensável para os concorrentes. Por que está aqui nessa segunda colocação? É que hoje a Rocket Lab ela domina toda a cadeia de produção dos componentes para os seus veículos. E hoje ela estima que em torno de 30% dos componentes de todos os produtos, coisas que vão para o espaço, tem a marquinha Rocket Lab. Então é bem impressionante o quanto que ela conseguiu desenvolver todo o setor. Agora o próximo passo dessa companhia é fazer veículos de médio porte e reutilizáveis para competir diretamente com o Falcon X da SpaceX. Né? Daí o foguete deles vai chamar Neutron. E eu achei interessante como a Fast Company colheu ali uma fala do CEO da Rocket Lab, falando o seguinte: imagine você ter entre os seus principais competidores dois dos homens mais ricos do planeta, o Elon Musk e o Jeff Bezos, fundador da Amazon. Cara, realmente competição dupla, missão de você competir não só pela melhor tecnologia e produto, mas também pelo bolso mais fundo, e uma missão que a Rocket Lab tem conseguido com muito desempenho. Né? E por fim, para fechar o top 10 aqui, a Duolingo aparece, empresa já bem mais conhecida de nós aqui, dos brasileiros, um dos países que mais usam o aplicativo aí para aprendizado de idiomas. E o barato do porquê que ela entra aqui no top 10 é porque ela não só se tornou uma empresa muito conhecida por ter um bom produto, mas porque ela tem participado de eventos sociais e culturais para escalar a questão de aprendizado cultural de outros idiomas. Por exemplo, ela fez ações para lançamento de série como a Round Six, que é uma uma série coreana lá da Netflix. Participou do evento do final do Super Bowl, né? Final do futebol americano nos Estados Unidos. Participou de ações nas Olimpíadas. Justamente esses lugares em que você tem trocas culturais, muitas populações vendo, acompanhando assim aquela série, vamos dizer, aquele entretenimento, e a Duolingo sabe surfar nisso, em vez de só ficar anunciando baixa o app, use o app.
E essa capacidade se transformou em receita. Para vocês terem ideia, de 2023 para o final de 2024, a Duolingo bateu 730 milhões de dólares de faturamento. E talvez você nem lembrasse que a Duolingo tem um aplicativo que ele é freemium, né? Boa parte das pessoas ainda joga, né, ou brinca ali, aprende no modo free, mas ele tem crescido muito o modelo pago. Acho que o que é o barato é que ela consegue ter, o porquê, né, de estar aqui no ranking, é que ela com isso tudo consegue ter um nível de engajamento e retenção de usuários muito alto, muito similar a grandes redes sociais. E o fundador, inclusive, destaca isso, que eles conseguem reter a nossa atenção, disputar a nossa atenção, diferente de outros aplicativos que muitas vezes só resolvem uma tarefa e você fecha e pronto. Inclusive, falando do fundador, né, o Louis von Ahn, ele, para quem não sabe, ele na verdade nasceu na Guatemala, depois foi fazer o ensino superior nos Estados Unidos. Ele é um prodígio da tecnologia. Esse menino, com pouco mais de 20 anos, ele já tinha criado o CAPTCHA e o reCAPTCHA, que são sistemas de segurança usados na internet e foram comprados pelo Google, deixando o multimilionário com poucos anos de vida, e daí ele quis empregar aquela tecnologia também agora para o ensino. Então a Duolingo, na verdade, começou usando muito da tecnologia que esse rapaz tinha desenvolvido lá atrás. Para quem não sabe o que é o CAPTCHA ou reCAPTCHA, CAPTCHA é aquela hora que fala, você é um robô? E lembra que você tinha que digitar, olha, o número, a letra, enfim, que parecia que foi escrito à mão. E depois agora a tecnologia que a gente ainda usa, são fotos, né? Identifica o que é um semáforo, identifica o que é uma bicicleta, e você vai clicando nas figuras. E essas são as tecnologias, e a Duolingo também aprende. Conforme você fala com ela, ele vai otimizando o sistema, vai aprendendo com você, e com essa crowdsourcing, né, vai ajudando a transformar o aprendizado de uma língua em uma tarefa divertida e até coletiva. Para quem não acompanha tanto o noticiário, agora em 2025, né, no começo do ano, a Duolingo fez até uma ação em que ela fez algo até meio polêmico, matou o seu próprio mascote, o Duo, numa ação justamente para engajar as pessoas com o mote de que o Duo morreu esperando você fazer a próxima lição. Cara, um apelo bem sentimental, né? E ajudou a reengajar as pessoas e até outras marcas que prestaram condolências ao Duo, enfim, por conta dessa ação. Foi um grande sucesso, ganhou uma mídia espontânea absurda. Sem ressalvas aqui de polêmica sobre a Duolingo, o importante é que a gente olhe aqui o quanto que o Duolingo está, ao mesmo tempo, transformando uma tarefa que seria talvez muito individual em um processo divertido e que permite a diversidade cultural, né? Aprender outros idiomas é muito mais do que só aprender um código de comunicação, é aprender sobre a cultura, sobre como outras pessoas no mundo todo se comunicam, interagem, convivem. E para fechar o nosso ranking, na verdade, indo para o top 11, porque acho que aqui é a parte polêmica. A DeepSeek ficou apenas na 11ª colocação e, para ser sincero, na minha opinião, eu acho que ela deveria ser o primeiro lugar. Mas eu entendo, uma publicação norte-americana colocar uma empresa chinesa no top 1 seria bem difícil em tempos de Trump. Mas o fato é que nenhuma empresa do ranking do top 10 conseguiu o feito da DeepSeek no ano passado. Quando eles lançaram o R1, a LLM da DeepSeek, eles abalaram as ações de todas as Big Techs no mundo, especialmente aquelas do Vale do Silício, que estavam ancoradas em tecnologia de ponta, e a DeepSeek usou os GPUs mais antigas até da NVIDIA e transformou isso num sistema mais inteligente e mais eficiente do ponto de vista de consumo de dados e de energia elétrica. Então mostrou que você pode tirar valor de um lugar que muitas vezes não é o topo, né, a fronteira do conhecimento. Isso, por exemplo, acabou reduzindo lá na época, né, no ano passado, caíram as ações da NVIDIA em 12%, o que equivale a algumas dezenas de bilhões de dólares, porque o mercado questionou se a NVIDIA de fato estava na crista da onda ali da inteligência artificial e percebendo que os chineses também não estavam para brincadeira. Agora, inclusive, o Alibaba também tem a sua própria IA. E acho que, cara, o impacto dessa empresa aqui foi realmente de bilhões de dólares
algo que nenhum outro aqui no ranking tinha conseguido. E eu acredito que olhar para o mercado com outros centros de excelência em tecnologia, não só o Vale do Silício, é o principal aprendizado. Lado polêmico, obviamente, a gente sabe que muito dessas tecnologias tem apoio estatal numa disputa geopolítica, né, entre governo americano e chinês, e a gente não sabe até onde vai a restrição de privacidade de dados e as regulações desses sistemas. O fato é que, pelo menos no meu dia a dia, imagino que de vocês também, a DeepSeek entrega muitas vezes resultados mais contextualizados, mais embasados do que o ChatGPT, que muitas vezes ele é mais sucinto, mais diretão. É mais rápido, mas ele é mais seco. Com isso, a gente encerra aqui o nosso episódio de hoje. Já convido você aqui no Massa Demais a compartilhar esse vídeo, curtir para ajudar aqui o canal e também ativar o sininho para as notificações, porque vai ter sempre, toda segunda-feira, um vídeo novo para você se inteirar sobre as novidades de tecnologia e inovação. Sou o Guilherme Massa. Muito obrigado.